Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio: Morelli Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, idealizado pela Fundação Baldino do Amaral, realizado pela TV Com e pela TV Jornal Cruzeiro do Sul. Recebemos hoje a doutora Kátia Baida, bem-vinda. Obrigada, É um Paula. prazer recebê-la aqui. Doutora Kátia Baida é nutróloga, uma profissão um pouco diferente do que as que a gente vê no meio da medicina. E vai nos explicar, doutora Kátia, o que é ser uma nutróloga? Oi, Paula. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, dizer que eu achei muito interessante essa iniciativa da Fundação de fazer essa série de programas em prevenção, orientação à população, mesmo porque hoje a medicina ela já está muito evoluída no diagnóstico, em tratamento, então é muito importante a população entender que tem certas doenças que a gente pode prevenir. Com certeza. Nutrologia é uma especialidade médica em que a gente estuda as funções dos nutrientes no nosso organismo e as alterações que as desordens desses nutrientes podem causar, algumas doenças que podem causar. Qual a sua formação dentro da medicina, doutora Kátia? Tá. Eu sou médica, me especializei em ginecologia e obstetrícia. Depois de alguns anos como ginecologista e obstetra, resolvi mudar de área e fui fazer a nutrologia, estudar a terapia ortomolecular, onde tirei o título e hoje eu sigo mais essa área de nutrologia. Quer dizer que a ginecologia e a obstetrícia te ajudaram muito a ter uma base para tratar com os hormônios, com o envelhecimento? Sim, a ginecologia ajuda sim. Com certeza. Sim. Quais as doenças que a gente pode tratar através de uma nutróloga, doutora Kátia? As doenças que estão relacionadas às alterações nutricionais são inúmeras. Obesidade, diabetes, hipertensão, alteração de colesterol, alteração de triglicérides, ácido úrico, pacientes que fazem acompanhamento após cirurgia bariátrica, todas as doenças que podem alterar a qualidade de vida ao longo do nosso envelhecimento. Quer dizer que a pessoa não precisa estar exatamente doente, vamos dizer, para estar procurando um nutrólogo. Não, porque existem alterações no nosso dia a dia que não são exatamente doenças, mas que alteram a nossa qualidade, nossa vitalidade do dia a dia. Sintomas comuns como cansaço, alteração do sono, sobrepeso, depressão, querer ter mais qualidade no envelhecimento, qualidade de vida, tudo isso a gente pode agir. Essas são as queixas, vamos dizer, que levam o paciente a procurar. Aquele que se sente que não está doente, mas não tem um rendimento bom, não se sente, não tem um bem-estar adequado, ele está procurando aí o nutrólogo para, na verdade, para diagnosticar o que está acontecendo. E para melhorar a qualidade de vida deles, né? E você faz essa consulta, vamos dizer, um paciente que chega pela primeira vez ao seu consultório. Tá. Como é feito esse diagnóstico? Você vai procurar, são exames clínicos, exames de laboratórios? Como são feitos esses exames? Então, é uma consulta bem detalhada, tanto é que tem que ser uma consulta demorada. Cada caso é um caso, porque isso vai depender do objetivo de cada paciente que está ali na minha frente. Eu atendo paciente desde criança até idoso com muita idade. Então, cada um tem um objetivo. A gente vai estudar os sintomas dessa pessoa, os objetivos, os antecedentes pessoais, se ela já tem algum diagnóstico de alguma doença, os tratamentos que ela faz, os hábitos de vida, os antecedentes familiares dessa pessoa. Então, tudo isso a gente pode agir e melhorar o tratamento, agir na prevenção de certas doenças, melhorando assim os hábitos dessa pessoa. Tá certo, doutora Kátia. E como é possível prevenir o envelhecimento da pessoa? O que se pode fazer em relação a isso? Ou não tem jeito, a gente tem que dormir no formal mesmo para continuar Não, bem? Todos nós vamos envelhecer, né?
Mas, porém, existem maneiras de envelhecer. Envelhecer com saúde, envelhecer com disposição, envelhecer com uma cabeça boa, uma memória, um cérebro funcionando. Ou a gente pode envelhecer com doenças que normalmente vão aparecendo ao longo da nossa vida. E o envelhecimento, não existe um fator específico para o envelhecimento. O envelhecimento é um conjunto de situações que nos levam ao longo da vida. Então, são situações que nós temos que considerar a nossa alimentação, qualidade do sono, se fazemos ou não atividade física. O sedentarismo altera muito a qualidade de vida. Os hábitos do nosso dia a dia são importantes para se manter uma vida. Tabagismo, etilismo, uso de medicamento, uso de drogas, tudo isso, alterações hormonais que vão acontecendo ao longo da vida, tudo isso pode acelerar o desenvolvimento e mudar o envelhecimento, e mudar a qualidade desse envelhecimento. Quer dizer, o envelhecimento a gente vai passar por ele, graças a Deus, né? Senão não estaríamos aqui. Exatamente. Envelhecer é uma coisa natural da vida, né? É um processo natural. Isso. O que você está me dizendo é que a gente pode escolher como envelhecer. Porque o envelhecimento não é só depois dos 40, 50, 60 anos. Quando o nosso corpo perde essa capacidade funcional, ele começa já a ter as alterações que predispõem ao envelhecimento. Quando eu digo envelhecimento, Paula, não é estético, não é minha pele, ruga, cabelo, não. É a capacidade funcional do meu organismo trabalhar, funcionar. Então, um bem-estar físico, bem-estar mental, tudo isso leva a ter uma melhor qualidade de envelhecimento. Que todos vamos envelhecer, isso é fato. Claro. Né? Então, a gente pode agir em várias situações. Esse envelhecimento que a senhora diz não é um envelhecimento estético ou externo. Ele seria na questão de você ter um bem-estar para continuar com as atividades físicas, continuar viajando, fazendo compras, trabalhando. Quer dizer, a pessoa, mesmo que tenha adquirido uma idade mais avançada, ela ainda pode ter qualidade e manter as funções vitais. Exatamente, porque quando vão passando os anos, vão aparecendo as limitações nas nossas vidas. Limitações físicas, limitações mentais, limitações sociais. Tudo isso que vai alterando a qualidade de vida, que é o que a gente não gostaria que acontecesse. Não existe um milagre que faça não existir o envelhecimento, mas tem como eu envelhecer melhor, envelhecer com saúde. E para isso nós temos que considerar vários aspectos. E você está me dizendo que a gente não começa a envelhecer lá pelos 60. A gente começa a envelhecer, na verdade, desde que nascemos. Mas quando que começamos a ter uma diminuição da produção dos hormônios? Quando que a gente começa a sentir que a gente não está mais subindo a pirâmide? Então, a gente começa a não subir mais a pirâmide a partir dos 30 anos, 35 anos. Então, envelhecer não é esperar chegar aos 60 anos com uma pressão alta ou com diabetes e tentar reverter a situação. Não, a gente tem que cuidar para justamente não deixar o organismo estragar e ter essa qualidade boa e conseguir evitar algumas doenças que vão aparecendo. Cada um de nós tem as suas características genéticas que predispõem a certas doenças. O que significa que quem tem alguém na família com alguma doença, não obrigatoriamente vai ter essa mesma doença. Ela pode ter a doença, pode não ter a doença ou pode deixar que essa doença apareça muito lá para frente com uma idade mais avançada. Da mesma maneira que existem pessoas que não têm doenças genéticas e que têm uma qualidade de vida ruim, que podem manifestar algumas doenças que vão aparecendo de acordo com nossos hábitos de vida. Quer dizer, saber que um parente, né, que você tem uma genética, alguém que já tem alguma doença, na verdade você pode até usar isso ao seu benefício, Sim. Prevenindo o aparecimento dessa doença precoce. Sim, porque quando a gente sabe a característica, os antecedentes familiares de cada paciente, a gente já se direciona para alguns exames laboratoriais, a gente já se direciona para evitar especificamente aquelas doenças que podem aparecer. Uma doença muito comum que avisa que vai aparecer é o diabetes. Até pouco tempo atrás
se tratava o diabético quando ele já estava doente. Hoje só a gente quando atingia um nível de glicemia alto, passando mal realmente. Exatamente, quando ele já estava doente. E aí a gente sabe que é um tratamento só para melhorar o prognóstico desse paciente ao longo da vida dele. Porém, hoje a gente sabe que tem como evitar esse diabetes. O diabetes é uma doença que vai avisando que vai aparecer. Então ele avisa através do sobrepeso, através do tipo de gordura. Então, por exemplo, pessoa que tem a gordura abdominal tem muito mais chance de apresentar um diabetes, uma hipertensão. Ele avisa através de alterações de exames laboratoriais que podem não ter ultrapassado o valor de referência máximo, porém já não é a mesma coisa do que era antes. Então, dessa maneira a gente pode agir deixando que esse diabetes apareça mais tarde ou nunca apareça. Tentando sempre retardar o aparecimento Exatamente, da doença, para que ela cause o menor desconforto, o menor impacto na vida da pessoa. Isso, exatamente, o menor estrago na vida da pessoa. Claro. Como a gente pode fazer para manter esse organismo trabalhando melhor por mais tempo? Então, essa teoria do envelhecimento relacionado à ação hormonal é muito controversa. Mas a gente sabe que conforme vamos envelhecendo, a partir dos 35, 40 anos, existem alguns hormônios que nós vamos diminuindo a produção. Esses hormônios não são vitais para a minha vida, porém esses hormônios alteram a minha qualidade de vida. Entre eles, muito que todo mundo já conhece, são os hormônios da mulher, os hormônios da menopausa. Quando a mulher entra na menopausa, os ovários envelheceram, não produzem mais o hormônio, que é o estrogênio. E a progesterona. Outro hormônio também comum é a diminuição da testosterona, tá? Que acontece tanto na mulher quanto no homem. Muita gente acha que só homem tem testosterona. Não, o homem tem muito mais, mas a mulher tem e faz parte da vida da mulher, da qualidade de vida, é a testosterona. Outro hormônio muito falado hoje em dia é o GH, que é o hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento, ele serve na criança para o crescimento. Porém, no adulto, ele age na vitalidade física, na força muscular, na diminuição de porcentagem de gordura, no aumento de massa muscular. Porém, Paula, não são todas as pessoas que se beneficiam com o uso hormonal e nem todas as pessoas que têm a necessidade do uso hormonal. Que esse GH nas academias é super famoso. Esse hormônio é o que todo mundo acha que vai ficar forte, que vai emagrecer com GH, acha que vai ficar com o corpo sarado com definido. O GH definido. E principalmente nas academias, as pessoas estão usando mesmo sem ter uma diminuição fisiológica do GH. Então aí a gente já entra no aspecto do risco do uso hormonal. Porque daí não é um uso indicado por um médico especialista, né? Isso. É um uso mais indiscriminado e a pessoa que está indo para uma academia de repente para procurar uma situação boa, um bem-estar, uma qualidade de vida boa, acaba desviando esse caminho para o uso de drogas como essas que precisam ser bem orientadas pelo que você está me dizendo, para que ela tenha o efeito positivo. Isso, então, se a gente está pensando em saúde, nós temos que usar esses hormônios com bastante critério. Tem pessoas que nunca vão precisar da reposição hormonal, tem pessoas que muito jovem diminuem a produção hormonal e perdem em qualidade de vida, e tem pessoas com mais idade que também precisam repor esses hormônios mais para frente. Agora, o jovem está usando sem ter essa diminuição hormonal. Aí a gente está usando um hormônio a gente fala suprafisiológico, aumentando a quantidade do que o corpo precisa. E isso tem risco. Tem risco tanto para doenças como câncer, tem risco para doenças de acidente vascular, trombose, embolia. Então, tudo tem seu risco, tem seu benefício porém tem risco também. E quem mais pode se beneficiar dessa reposição hormonal? Todo mundo, desde que seja diagnosticado, seja detectado essa ausência de hormônio, qualquer pessoa, ela precisa ter uma condição física boa, ela pode ser portadora de alguma doença eventualmente? Olha, Paula, tudo isso varia de paciente para paciente.
Tem pessoas que têm diminuição hormonal, não tem sintoma nenhum dessa diminuição e tem uma ótima qualidade de vida. Se alimentam bem, porque o primeiro passo, pensando em saúde, é a alimentação. A alimentação é a base de tudo. O alimento é a saúde para o nosso organismo, tá? Então, da mesma maneira que tem pessoas que usam a reposição hormonal achando que vão mudar muito em saúde, em qualidade de vida, porém continuam exagerando no uso de álcool, no tabagismo, são pessoas no estresse, que se alimentam muito mal. Então, essas pessoas, elas não se beneficiam, porque só a reposição hormonal em si não faz muita diferença. É um conjunto de situações que, com certeza, não começa pela reposição hormonal. A reposição hormonal entra num aspecto que pode ajudar, mas não é o principal. Isso é fato. O principal mesmo, e isso a população tem que saber, é a alimentação. A gente tem que se alimentar com mais qualidade, tem que ter isso desde a nossa infância, não tenho que esperar ficar doente, ou ter o colesterol alto, ou ter obesidade para me cuidar. Já é comprovado que na infância eu posso agir mudando o meu futuro em relação a essas doenças crônicas que vão aparecer se eu não me cuidar. Quer dizer, você já cria um hábito saudável desde a infância, de se alimentar bem, de se exercitar também, porque o sedentarismo também é uma questão importante. Isso, a atividade física entra também antes da reposição hormonal, com certeza, tá? Entra a alimentação, a atividade física, um exercício bem orientado, cada um tem suas limitações, cada um tem, então, bem orientado por um profissional que saiba justamente o que aquela pessoa precisa e o que vai ser benéfico para aquela pessoa. Um outro ponto que age muito na qualidade de vida é a qualidade do sono. Eu vi que você já fez um programa sobre o sono e sono é essencial. Dormir, isso a quantidade que cada um precisa dormir é individual, porém a qualidade, isso é indiscutível, que todos nós precisamos de qualidade boa de sono. Durante o sono, o nosso cérebro está trabalhando o tempo inteiro e produzindo, recuperando tudo que a gente usou no dia anterior, produzindo hormônio, ativando o metabolismo, tudo isso acontece durante o sono. Então, esses são os três principais: alimentação, qualidade do sono e atividade física. O resto, a reposição hormonal entra como um outro fator que pode beneficiar e pode ajudar. E tem pessoas que precisam muito da reposição hormonal, porque não conseguem se beneficiar ou voltar à qualidade de vida que tinha antes com aqueles hormônios baixos. Doutora Kátia, quando você se refere a uma boa alimentação, o que exatamente é uma boa alimentação para a gente saber lá em casa, para as pessoas que nos acompanham, saber o que é uma alimentação pausada, é aquela história de comer várias vezes ao longo do dia? O que poderia ser essa indicação? Uma boa qualidade de alimentação é uma alimentação rica em frutas, verduras, em vegetais, né? É uma alimentação com diminuição de gorduras, com diminuição de carboidratos refinados, farinha e açúcar, tá? Esses são os grandes vilões na nossa vida: a farinha, o açúcar e as gorduras. Então, a gente tem que aumentar a quantidade da ingestão de frutas, verduras, legumes, alimentos integrais são muito importantes. Os alimentos que contêm mais fibras, que são esses alimentos integrais. No seu consultório a procura é grande quando uma pessoa, por exemplo, quer perder peso? Uma procura bastante indicada? O sobrepeso, a obesidade, ou mesmo uma pessoa que queira perder pouco peso, a minha maior procura mesmo no consultório é em relação a isso. Isso é o que mais tem. Afinal de contas, todas as mulheres precisam perder 3 quilos. 3 quilos, isso. Nós também. E isso é importante, Paula, não especificamente para a estética, porque hoje em dia a gente sabe que todas as doenças crônico-degenerativas estão relacionadas com sobrepeso e obesidade. Então, o que isso quer dizer? A pessoa que adquire o sobrepeso, a obesidade, a gordura visceral, que é aquela gordura abdominal, que é uma gordura que está dentro do abdômen, essa pessoa tem muito mais chance de ter hipertensão, de ter diabetes, de ter acidente vascular cerebral, de ter um infarto. Então,
o sobrepeso, a obesidade não é por estética. Quando eu vou tratar um paciente, eu sempre costumo brincar. Mulher, a gente tem que lembrar que elas procuram mais por estética. E eu até falo, eu sei que você está aqui mais por estética, mas eu estou preocupada mais com a saúde do paciente que está ali na minha frente. Da mesma maneira que existem obesos, isso já é comprovado, existem obesos saudáveis, existem o falso magro, que tem essas alterações metabólicas, sim. E essa gordura abdominal que a senhora está citando? Parece que ao longo da idade a gente vai adquirindo essa gordura abdominal. É normal uma pessoa que entra na menopausa ficar com essa gordura abdominal? Ela é resultado do envelhecimento? Não é o resultado específico do envelhecimento ou da diminuição hormonal, mas que a diminuição hormonal aumenta a chance de ter esse acúmulo de gordura abdominal, principalmente no homem, quando diminui a testosterona, começa a ficar com aquela barriguinha mais saliente e tal, isso sim. Porém, se eu usar testosterona, eu perco a gordura visceral, a gordura abdominal? Não, tá? Sem uma melhora de alimentação, uma mudança de estilo de vida, não perco. Só o uso de hormônio, nem a testosterona, nem o GH, nem o DHEA, que muita gente já ouviu falar, que é o DEA, nenhum deles fazem milagre sozinho. Tudo tem que ser um conjunto de mudanças. Qual a função exata desses hormônios? Então, essa diminuição da produção hormonal nas glândulas são chamadas de pausas. A menopausa na mulher, a andropausa no homem são as mais conhecidas. Então, na mulher ocorre o quê? Uma diminuição da produção pelos ovários de estrogênio e progesterona, levando a alguns sintomas que são desagradáveis para a mulher. Sempre lembrando também que tudo tem a sua exceção. Tem mulheres que entram na menopausa, não produzem mais hormônios e não tem sintoma nenhum. Quanto à menopausa, quais são os principais sintomas? É a mulher que começa a ter um calorão, é a mulher que começa a ter irregularidade menstrual, principalmente depois dos 40, 45 anos. É a mulher que começa a ter alterações do sono, alterações de humor, é fácil de detectar. De libido. Então, tudo isso, essas alterações começam a acontecer na mulher. E no homem? A andropausa costuma acontecer um pouco depois da menopausa. Porém, a mulher ela tem a menstruação, que marca aquela mudança, então consegue perceber melhor essa mudança. O homem não tem muita alteração, ele só vai tendo alguns sintomas, ele vai percebendo, parece que eu já não sou igual eu era antes, alguns referem assim, a disposição que eu tinha antes eu não tenho mais, as situações que eu enfrentava mais facilmente antes, eu não estou conseguindo mais, eu estou mais inseguro, o meu humor está mais instável. Então, isso acontece com a diminuição da produção de testosterona. Na mulher, a testosterona é importante para quê? Porque a gente vê também muito uso indiscriminado de testosterona na mulher. A testosterona na mulher ela é importante para força muscular, para disposição física, para a função sexual na mulher, porém ela não é essencial. E também é um hormônio que eu não posso utilizar em quantidade se o meu organismo ainda produz, porque eu vou estar correndo riscos desnecessários, eu não vou estar agindo em saúde, eu vou estar atrapalhando a minha condição de saúde. Por isso é bem delicado essa dosagem dos hormônios, a senhora acompanha com exames, é feita a dosagem individual para cada paciente? Sim, eu só reponho hormônio, Paula, quando realmente o paciente está com a diminuição hormonal no sangue, a gente dosa através do sangue, dá para dosar todos os hormônios. Quando constam a diminuição hormonal, os sintomas que esse paciente está tendo, se eu percebo que o uso hormonal vai ser importante na melhora da qualidade de vida, nunca é o meu primeiro passo a reposição hormonal. Antes de tudo, a gente tem que melhorar aqueles outros aspectos que eu falei para você. E tem pessoas que lançam mão do uso de hormônios, principalmente que a gente falava agora há pouco nas academias, uns para ficarem fortes. Outros acham que alguns hormônios ajudam a emagrecer. Ocorre essa confusão? Algumas pessoas usam uma quantidade maior de hormônios para ganhar massa muscular. E eles fazem realmente aumentar a massa muscular. Se eu estou treinando adequadamente, se eu estou me alimentando adequadamente, eu posso ganhar massa muscular. Mas emagrecer, tudo que eu preciso emagrecer, só com o uso hormonal,
Não acontece. E aí a gente entra naquilo que eu falei. A gente está usando hormônio para uma pessoa que não tem esse déficit hormonal. Então a gente tem os riscos dessa reposição hormonal. Eu sou contra esse uso indiscriminado, principalmente que a gente vê venda em internet, as pessoas conseguem comprar, a gente nem sabe como e começam a usar. Tudo isso vai ter consequência no futuro. Custa muito caro você conseguir repor os hormônios para ter uma vida mais confortável, né? À medida que você entra numa menopausa, numa andropausa, porque acho que os homens têm um pouquinho mais de resistência para procurar. A mulher, naturalmente, ela já procura se cuidar um pouco mais. É muito menos comum a gente saber que um homem está tratando hormônios, né? A andropausa, do que uma mulher procurar uma consulta para ver isso. É muito custoso esse tratamento? Então, esse tratamento, ele depende do hormônio. Por exemplo, o GH é um hormônio mais caro, que se a gente for repor numa dose ideal, sem doses muito altas, sai em torno de uns R$500 por mês. Esse é um hormônio um pouco mais custoso. Mais custoso. Os outros hormônios, a testosterona, o estrogênio, a progesterona, os hormônios da menopausa, esses são hormônios bem mais baratos e de fácil acesso. Esses hormônios, doutora Kátia, você iniciando um tratamento com hormônio, você tem um déficit dele. Esse tratamento ele vai se prolongar para o resto da vida ou ele tem períodos que a senhora trata ou não? Por exemplo, uma vez eu comecei a tomar hormônio, eu vou ter que tomar a vida toda? Os hormônios da menopausa, você tem que usar, para você ter um resultado melhor, você tem que usar por um período um pouquinho maior. Porém, também não tão um período muito longo. No máximo, a gente estima de 5 a 10 anos. Tem pessoas que, por exemplo, que estão com o GH baixo, tem 40, 42 anos. Eu preciso repor para o resto da vida? Não. Eu posso usar 2 meses e repetir só no outro ano. Posso usar 3 meses. Isso vai depender de cada um. A testosterona também. Não precisa o homem repor para o resto da vida. Mas existem situações em que há necessidade de se usar por mais tempo. Bom saber, porque as pessoas às vezes confundem, achando que começou a tratar, nunca mais vai ficar livre desse tratamento. Então, é um tratamento que pode ser adequado aos momentos de vida do paciente. Isso, e as necessidades de cada um, aos sintomas que ele está tendo, as doenças que podem estar associadas naquele paciente. Quer dizer que é muito interessante esse assunto, doutora Kátia, que a gente vê que a reposição hormonal pode trazer uma qualidade de vida para quem começa a envelhecer, mas é o que a senhora falou, às vezes tem uma pessoa com 40, 50 anos já está indisposta, sem muita vontade, sem muito ânimo, e aí você pode trazer para ela uma qualidade que ela vai viver ali um período maior, com mais vontade, com uma qualidade de vida mais adequada para cada pessoa. Isso. E assim, esses sintomas, Paula, também lembrando que é muito comum hoje em dia a gente ver pessoas que estão cansadas, que estão com alteração de memória, com diminuição de massa muscular. Tudo isso é específico de hormônio? Não, não é específico. Eu preciso, para essas pessoas só vão melhorar com a reposição hormonal? Não também. A gente pode, a pessoa que está cansado, estressado, podem ter outras associações que não tem nada a ver com hormônio e podem melhorar com outros tratamentos também. Mas um dos pontos pode ser esse. Pode ser hormonal. E a doutora Kátia está aí para detectar se é ou não. Isso. E se for essa função, está aí a doutora Kátia, que trouxe um esclarecimento muito bacana para o nosso programa Viva com Mais Saúde. A nossa ideia é sempre trazer o conhecimento das pessoas. Nós agradecemos muito a sua presença, Kátia, para elucidar aqui essas questões que às vezes são confusas para nós leigos, né? Eu me coloco nesse grupo grande dos leigos que não entendem muito bem como age alguns pontos da medicina, para que a gente conhecendo, a gente possa buscar os tratamentos adequados e, como está aqui a doutora Kátia dizendo de novo, que a alimentação é um fator muito importante, muito decisivo na qualidade de vida. E o nosso dia a dia, né, o modo que você vive, o seu sono, a sua atividade física, tudo isso vai te trazer um grande benefício posteriormente. É isso, doutora Kátia? Isso mesmo, Paulo. Eu agradeço também, gostei muito de conversar aqui com vocês. Obrigada. E estou à disposição.
Estamos aqui sempre para trazer o programa com mais uma participação, doutora Kátia Baida, nutróloga, que nos deu grandes esclarecimentos. Obrigado e até o próximo programa Viva com Mais Saúde!